Olá, meu nome é Frederico. Hoje eu vou falar sobre as áreas de atuação nos modos de resolução de conflitos. Como nós vimos, existem 5 tipos institucionalizados de resolução de conflitos e 3 modos informais ou espontâneos. Nós vimos que dentre os modos informais ou espontâneos de resolução de conflitos, existe desde a evitação do conflito, passando por uma discussão informal e até mesmo a violência como modo de lidar com o conflito. Muitas pessoas utilizam da violência na esperança de que ela possa dar cabo ao conflito, que ela possa solucionar o conflito. Além desses modos, existem os modos institucionalizados, que são aqueles que já são instituições, que já são criações da humanidade, da ciência, das diversas áreas de atuação. Nós vimos que talvez o mais conhecido deles aqui para nós seja o processo judicial, que é o modo de resolução da justiça estatal, que é feito perante um juiz de direito, um juiz togado, um juiz concursado, um juiz do Estado. Além do processo judicial, nós vimos a mediação de conflitos, a arbitragem, a conciliação e a negociação. Todos esses modos de resolução de conflitos. Agora fica a pergunta: onde esses modos podem ser aplicados? Em que matérias? Em que assuntos? Por quem? Somente profissionais podem usar esses modos? Pessoas comuns podem se habilitar, podem se capacitar? A resposta é afirmativa, sim. Apesar de alguns modos de resolução de conflitos exigirem uma capacitação profissional, uma formação profissional, como o processo judicial, que é operado por advogados, por juízes, por promotores, existem possibilidades de capacitação de pessoas comuns. Por exemplo, a mediação. Uma pessoa comum pode se tornar um mediador, ele pode se capacitar e se habilitar em habilidades de mediação, independentemente da formação profissional, da experiência profissional dele. E nós sabemos que conflitos acontecem nos mais diversos âmbitos e áreas da vida. Nós temos conflitos em empresas, dentro das empresas, entre empresas e consumidores. Temos conflitos interpessoais, conflitos familiares, dentro das próprias famílias, entre famílias. Temos conflitos entre vizinhos, conflitos em instituições religiosas, conflitos em igrejas, em outras comunidades espirituais, religiosas, instituições religiosas, conflitos em escolas, em universidades, faculdades, conflitos envolvendo questões criminais, envolvendo violências. Enfim, todos esses tipos de conflitos são áreas potenciais para se utilizar esses meios de resolução. A mediação de conflitos ela pode ser utilizada nas empresas, inclusive é uma área em que as empresas estão cada vez mais procurando. Por quê? Por que a mediação tem sido procurada? Por que mediadores têm sido procurados, conciliadores têm sido procurados para mediar conflitos entre empresas? Porque muitas vezes os agentes, as pessoas que estão vivenciando aquele conflito, apesar do conflito, eles querem manter aquela relação. Às vezes são empresas que contratam há anos, às vezes é um conflito com um consumidor, um fornecedor, e aquela relação quer ser mantida, quer ser fidelizada. Então a mediação ela é bem vista justamente porque ela se preocupa com a manutenção daquela relação. Nas famílias, a família é uma área muito pródiga para a mediação. Por quê? Porque os conflitos familiares, eles são conflitos que têm uma alta carga afetiva, uma alta carga emocional. São conflitos que não podem ser resolvidos simplesmente na base do perde-ganha, em que um membro pode perder, o outro pode sair, o que perde pode sair amargurado, ressentido, magoado, justamente pelo fato da mediação prezar pela relação, prezar por construir soluções que vão satisfazer os interesses e as necessidades de todos. Os conflitos familiares eles são altamente recomendáveis para a mediação.
eu também posso me valer da negociação num conflito familiar. Eu posso me valer de aportes teóricos, conceituais da negociação, da conciliação, de técnicas, para eu poder lidar com um conflito meu, particular, pessoal, familiar. Eu posso me valer de um terceiro, de um mediador, de um conciliador, de um juiz, mas eu posso também me valer de aportes em que eu mesmo vou tentar lidar com aquele conflito de uma maneira colaborativa, de uma maneira cooperativa. A mediação ela tem sido bem vista também em instituições escolares, justamente por causa do seu cunho pedagógico. A mediação é altamente pedagógica, há um ganho de aprendizado, então as escolas elas têm procurado incorporar a mediação, às vezes realizada pelos próprios alunos, às vezes realizada por mediadores, por terceiros ali que não fazem parte do corpo docente ou discente, não fazem parte dos alunos ou dos professores, mas professores podem atuar como mediadores em escolas, diretores, pais. Então a mediação ela tem sido muito utilizada nessa área escolar. Nas igrejas, a mediação ela tem sido muito utilizada nas igrejas por lideranças eclesiais, por líderes religiosos, justamente por causa do seu apelo de manter a unidade. Juntamente com trabalhos de aconselhamento, a mediação tem sido desenvolvida. Existe um trabalho espetacular que foi feito por um advogado norte-americano que criou uma metodologia de mediação própria para ser usada em igrejas, com base nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada. Então, a mediação ela é muito bem vista pelas instituições religiosas como um modo eficaz para lidar com os conflitos. E a mediação ela pode ser usada também até mesmo em casos criminais. Nós temos notícias que em outros países a mediação ela tem sido usada para resolver questões que envolvam violência, às vezes atos criminais, que são praticados ali por adolescentes, por crianças, na verdade, são chamados para nós de atos infracionais, mas são atos que têm uma gravidade, um potencial de violência maior. Eles estão usando a mediação para procurar construir acordos de modo que aquele que praticou determinada violência, praticou determinado ato, ele se responsabilize diretamente pelos prejuízos que o seu ato causou, pelos danos que o seu ato causou, e por outro lado, aquele que sofreu a consequência daquele ato, daquele crime, daquela violência, aquela pessoa, aquela vítima, aquela sociedade, aquela família que foi vitimada, que ela possa ter uma recuperação mais efetiva, que ela possa ter os seus danos recompostos, que ela possa realmente se recuperar mais a partir da prestação a ser realizada por aquele que cometeu o ato. Então, nós vemos que a área de atuação ela é bem ampla, que os mais diversos profissionais, as mais diversas pessoas podem se capacitar desses meios de resolução. Não existe a necessidade de uma formação profissional. Para eu me habilitar nas habilidades de mediação, eu não preciso de ser um profissional, porque as habilidades de mediação são habilidades de escuta, são habilidades de formular perguntas, habilidades de parafrasear, ou seja, de repetir com as suas próprias palavras aquilo que a pessoa está lhe dizendo e tentando, nesses parafraseios, nessas repetições, identificar os interesses, as necessidades existentes ali naquele conflito, visando a partir disso construir as soluções mais interessantes para aquele caso, para a preservação daquela relação, de modo que aquele conflito não possa se acirrar ao ponto de se tornar violência, a ponto de se tornar um crime, a ponto de prejudicar a continuidade daquela relação. Então, eu queria concluir que atualmente
há uma tendência muito forte por outros meios de resolução de conflito, por outros modos, as pessoas procurarem aprender a lidar com seus próprios conflitos, seja através da negociação, seja através de espaços informais ou espaços institucionais de mediação, de negociação, de arbitragem e até mesmo do próprio processo judicial que é instaurado perante a justiça. Na verdade, há uma diversificação dos meios de resolução de acordo com o meio que for mais adequado para um determinado tipo de conflito.